Salve galera, tudo bem? Kimura aqui, estamos mais uma vez aqui conversando com vocês e hoje o bate-papo vai ser muito legal. Estou com uma presença ilustre, diretamente do nosso QG lá de SP. Gente, estou recebendo aqui a Vitória, trabalha com a gente na Projetax. É um prazer ter você aqui a primeira vez com a gente. O que você Tô acha? aí, tô feliz demais. Normalmente tô aí nos autódromos, viajando por aí, pelo país, mas eu tô feliz demais porque ainda não conhecia Petrópolis, né? E aqui, pô, a gente tem uma cidade rica também de história no automobilismo, né? Com muitas equipes que já nasceram aqui. E é um prazer estar aqui com o time, né? Acompanhar todo mundo de perto. Tô feliz demais de estar aqui pra gente bater esse papo. É isso, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que, na verdade, é o assunto que trouxe a vertente da Projetax, né? Que é o marketing dentro do automobilismo. E eu não podia trazer uma outra pessoa que não fosse a Vitória, que é a nossa especialista em automobilismo aqui da agência, né? O nosso Charlie Wikipedia do automobilismo, né? A gente pergunta, e aí, Vitória, quem foi campeão em Silverstone em 86? Ela sabe o resultado. Então, assim, é a nossa especialista. Eu trouxe você para falar um pouquinho sobre isso também, Vitória. Na verdade, é um bate-papo do que a gente acredita que seja o marketing dentro do automobilismo, né? Então, assim, hoje a gente tá passando por várias mudanças, né, de questão de marcas, de ativações de patrocínios, de tudo que pode ser feito de verdade dentro do autódromo, nos momentos pós e pré-corrida. O que você tem visto assim, de diferente nesse primeiro momento, né? Cara, para começar, acho que a gente tem que ter uma dimensão das marcas que estão no automobilismo, né? A gente tem a Pirelli, a Heineken, a gente tem Hugo Boss, a gente tem Rolex, a gente tem Louis Vuitton, a gente tem inúmeras marcas com uma reputação muito forte no mercado. E por que elas estão lá? Porque elas veem valor nisso, em estar dentro do automobilismo, né? A gente vê essas grandes marcas marcando presença, e não é só para estampar o carro, né? Para criar conexão com os fãs, é para estar ali nas TVs, nos streamings, no telefone, é para impactar o fã e o público de diferentes formas, né? Entregando valor. Então a gente vê muita coisa acontecendo, né? E o mercado está mudando, as ativações, as formas de ativação estão mudando, mas só da gente ver quem está ali, a gente vê a relevância que o automobilismo tem para essas marcas, né? Seja a Fórmula 1 ou em campeonatos regionais, né? Desde um paulista, de um kart, a gente vê grandes marcas apoiando pilotos desde ali do início, né? Porque elas veem valor em estar nesse ambiente que é mais do que marketing, né? E de conexão com o público. Lá também é um lugar de fazer negócio, né? Com novas empresas, com novos parceiros. Então a gente vê uma combinação, né, entre ativação de marca, entre conexão com o público, em trazer mais fãs, mas também fazer negócio, né? E tudo isso traz lucro para a empresa. Com certeza, né? Eu acho que você falou super legal sobre essas marcas. A gente vê algumas marcas de moda, né? Por exemplo, Louis Vuitton, fora Nike, que já é uma marca de performance, já participa de esporte. Mas a gente hoje vê muitas marcas como o Boss, Rolex, né? São marcas que normalmente apoiavam eventos de moda, eventos que trouxessem um valor mais de estilo, né? E quando a gente vê hoje isso dentro do automobilismo, é uma coisa completamente diferente, né? A gente entende que o mercado está mudando, né? A gente consegue comunicar de uma forma onde já marcas de estilo, marcas de performance, marcas de saúde estão participando. Fora as grandes marcas, né, que já patrocinam o esporte, essas marcas chegando para o automobilismo, elas trazem um quê de diferente de verdade, né, para o ambiente em si, né? Então, cada marca, né, dependendo de cada nicho, eles têm a sua forma de ativação, né? No setor da moda, a gente vê muitas empresas ativando nos uniformes das equipes e aí em merches também para os fãs, né? Um bom fã de automobilismo ama um boné, uma camiseta, calça, tudo que puder vender da equipe a gente vai comprar. Porque a gente ama, a gente quer carregar no peito esse orgulho, né? Então as marcas vêm ativando tanto na parte com piloto, né? O Lewis Hamilton, nossa, é uma puta referência, né, assim, em moda e automobilismo, porque ele consegue unir muito bem isso, né, a moda é uma forma de expressão, e ele já usou muitas vezes, né, a moda para se expressar dentro dos autódromos, com essas grandes marcas, né, representando tudo isso. Então, quando ele chega lá com uma roupa diferente, ele não está representando só o Lewis Hamilton, ele está representando essa marca, ele está representando o estilo de vida, o que ele defende nas questões de impacto social. Então, tudo isso vai se juntando e vai agregando valor para as marcas, sabe? Então, a gente tem essa parte das marcas junto com os pilotos, com as equipes na questão de merch, de uniforme e com os fãs também. Eu acho que uma equipe que a gente pode usar como exemplo é a Ipiranga, né?
ela sempre faz alguma ativação legal, assim, hoje a gente tem, se eu não me engano, é a Carnan que patrocina a Ipiranga, já foi a Bal também, Sim. e são marcas que são do streetwear, né, que são roupas completamente fora do contexto de automobilismo, que chegam para fazer a parte, entre aspas, do uniforme e consegue trazer essa ativação diferente, né, e as pessoas acabam comprando para poder se sentirem parte, talvez, do ambiente do cenário dos mecânicos, dos engenheiros e dos próprios pilotos também, né. É legal ter essa chegada de ativação e é uma coisa completamente diferente, porque quando a gente falava de marketing no automobilismo, a gente falava da onde o cara ia aparecer no carro. Sim. Qual é o espaço que o cara está comprando no carro, né? E hoje você vê equipes que vendem um marketing para uma marca e sequer elas estão aparecendo no carro, né? Então as ativações hoje são completamente diferentes. Quais são alguns exemplos de ativação que a gente pode falar um pouco que é usado hoje no grid, que é usado hoje fora em si do ambiente do carro, né? Que não é mais só isso que as empresas vendem, não é só mais isso que os pilotos estão vendendo, né? No caso, as empresas que estão por trás dos pilotos, né? Tem muitas formas, né? Eu acho que, puxando um pouco para o meu lado também do ESG, né? A gente já fala sobre isso também, com A certeza. gente vê as marcas puxando também para esse lado de responsabilidade social, né? Então vamos lá, o que uma farmacêutica está fazendo no automobilismo, né? Então a gente vê a Blau, a Eurofarma, a gente vê essas equipes ativando também na parte de responsabilidade social. Então levando os pilotos para visitar os hospitais, ter esse relacionamento, que são ativações que vão mais para o lado de impacto social e de responsabilidade, ajudando projetos de impacto social, do que propriamente ali dentro do autódromo, né? Então, essa é uma outra vertente. A gente tem também os camarotes da Heineken, por exemplo, que hoje tem um setor dentro do GP de São Paulo, né? Eles têm um setor exclusivo e com ativações que carregam o DNA da marca. Então, é um setor mais descolado, que tem um estilo de festival, tem o DJ tocando, tem o Chopp Heineken. Então, é um ambiente completamente diferente, mas que coloca o fã imerso no ambiente da marca. A Porto Seguro também tem isso, tem um setor específico, né, dentro do GP de São Paulo, só para Porto. E ali eles carregam muito do DNA da marca, que é todo cuidado é Porto. Então, todo o ambiente é pensado para o conforto do fã que está ali, né, para o entretenimento. Eles trazem todos os pilotos que são patrocinados pela Porto para visitar o local. Então, o fã também tem esse momento de proximidade, né, com os pilotos, que também é super legal, é o que todo fã sonha em estar ali. Então, a Porto também consegue juntar muito bem tudo isso, né? Além de também patrocinar um projeto, por exemplo, de impacto social também, que é a CFA, a Comissão Feminina de Automobilismo. A Porto também coloca a sua marca ali dentro, né, para ativar a questão de trazer mais mulheres para o automobilismo, né? Então você vê que tem uma gama muito grande, né? Além de você estar propriamente ali estampando só a sua marca no carro, né? Você pode fazer inúmeras ativações. Cara, isso é muito legal, né? A gente estava falando do que antigamente a gente tinha somente uma marca estampada no carro. É óbvio que a gente está falando de coisas grandes aqui, né? Mas para uma ativação que o cara leva realmente, você usou o exemplo da Porto Seguro, até nos mínimos detalhes, o cara se sentir acolhido, se sentir num lugar aconchegante, né? Então, assim, as ativações hoje dentro das corridas, elas são completamente diferentes, né? E uma coisa que eu sinto é que os pilotos e as próprias. Não vou falar isso na Fórmula 1, um pouco na Stock Car, mas nas categorias abaixo, a gente sente que os pilotos não aproveitam, ou talvez as marcas ainda não aproveitem todo esse cenário que a gente tem hoje dentro do automobilismo, né? A gente percebe que tem marcas muito grandes estampando carros irados em corridas bem legais e não fazendo ainda esse tipo de ativação. O que a gente pode fazer para começar a mudar isso, né? Sim, eu acho que primeiro, né, os pilotos, já passou da hora, né, dos pilotos se enxergarem como marca. Os Sim. pilotos são marca, né, eles são marcas, e eles precisam investir no marketing pessoal, muito além da equipe, porque se ele no outro dia está sem contrato, ele precisa ter uma marca forte para conseguir mais patrocínio e para conseguir correr em outras categorias. Então, os pilotos que entendem isso muito bem, eles sabem se vender no mercado, eles mostram a relevância do quão eles são importantes para aquela marca. E aí entra muita coisa, não entra só o seu resultado na pista, entra o seu posicionamento. Na verdade, o resultado da pista hoje não tem nem tanta importância, né?
Ele tem importância, mas o que você carrega, né, como marca é muito mais importante, né? Sim. Nenhuma marca quer se envolver com um piloto que tem uma reputação manchada, né? Então tu tem que zelar pro que tu vai falar nas frentes das câmeras, você tem que ter um bom relacionamento com os fãs. Se chegar um monte de depoimento de fã, pô, esse cara é um chato, não para pra tirar foto, grosso, não sei o quê, esse piloto vai começar a ser mal visto, sabe? Ele precisa se enxergar como marca, ele precisa enxergar a importância dele estar ali entregando valor para os fãs e também para as marcas que ele carrega no uniforme, sabe? Então, os pilotos aqui, né, a gente faz muito isso na Projetax, estuda, né, como a gente pode entregar valor para os patrocinadores. O patrocinador é quem faz rodar tudo isso, é quem Com faz certeza. o piloto estar na pista. Então, a gente precisa ter diferentes entregas, né, a gente precisa entregar um conteúdo criativo no final de semana que dialogue com a marca, a gente pode fazer live, a gente pode fazer quiz, a gente pode dar brinde, a gente pode fazer muita coisa, né, só que a gente tem que enxergar o que realmente tem valor para aquela marca e para aquele piloto que faz sentido para essa jornada, né? Então o piloto tem que se entender, né, como marca, entender o que ele vai falar, o que ele vai dizer, as entregas que ele precisa fazer durante uma etapa e fora de uma etapa, para ele entregar valor e agregar nesse ambiente de negócio, né? Nem todo piloto tem uma empresa por trás dele que faça essa gestão, né? Hoje a gente aqui tem na agência já os pilotos que trabalham com a gente, tem as marcas também que contratam a gente para fazer toda a parte de ativação, toda a parte de criação de conteúdo, né? Mas o piloto que não tem isso, ele tem que entender ainda o que ele pode entregar para essa marca, porque daqui a pouco essa marca vai achar um outro piloto que entregue, né? Então, assim, a gente pensa muito nisso, né? Quando a gente está num ambiente de corrida, eu sei que o cara tá ali e está concentrado em vencer, em passar por um obstáculo que ele está precisando passar, e isso é normal, isso é importante. Mas a gente hoje tem um termo muito usado no marketing que é o social seller, né? Que é o cara que ele mesmo se vende como marca. Ele é o produto, ele é o que aparece, é tudo isso, né? E hoje é o que você acabou de dizer, né? Os pilotos precisam ter essa noção de que ele não é só um piloto, ele é uma marca, né? Sim, Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante, né? E uma marca que se associa a esse piloto, ela quer ter tipo de ativações diferentes, ela quer ter conteúdos diferentes, né? Hoje a gente fala, eu sou videomaker, então assim, a minha parte sempre foi o vídeo mais cinematográfico, o storytelling, que é completamente importante e os pilotos também precisam enxergar isso, né? Eles precisam entender que uma marca está patrocinando ela quer ter num lugar, vamos colocar em Interlagos, um palco, poxa, lendário. Cara, a gente precisa entregar um vídeo de acordo com esse lugar. Então, assim, as coisas têm que casar. Mas também ele precisa de um conteúdo criativo que converse com a marca, né? E isso a gente tem tentado fazer aqui na agência, mas a gente não tem enxergado tanto em tantas marcas, né? E até isso em campeonatos pequenos, né? A gente usou o exemplo da Porto Seguro, da Heineken, que já faz ativação tanto no autódromo, mas também como no Rock in Rio, como no Detal, que aconteceu agora em São Paulo. Então, assim, quando a gente pega uma marca pequena, entre aspas, num piloto de um campeonato regional, quais tipos de ativação, quais tipos de conteúdo que o piloto pode criar para essa marca que faça essa marca realmente sair do patamar dela ou demonstre o patamar que ela está alcançando, está conseguindo chegar. Quais são as coisas diferentes que a gente pode trazer para esse piloto, para ele mostrar realmente, cara, olha só, eu estou aqui, estou me mostrando de verdade para essa marca, a marca está sendo, poxa, está tendo um conteúdo diferente. O que você acredita que a gente pode fazer de diferente para, agora tocando num patamar um pouquinho menor, né, de marca? Primeiro, eu acho que você introduziu o tema, eu acho que a gente tem que falar o nome dele, né, de quem se vende como uma marca muito bem, Lewis Hamilton. Ele conseguiu criar uma marca pessoal muito forte. Hoje, ele ultrapassa a bolha do automobilismo. Ele é conhecido totalmente. no mundo inteiro. Então, você tem noção do quanto isso gera valor para a marca Lewis Hamilton? Quantas marcas querem estar ali com aquele piloto? Porque ele representa muito mais do que corrida. Hoje ele ganhou uma escala muito maior, né? Então acho importante a gente falar nisso, né? Porque esse é o high level, né? Onde você quer chegar. Mas para isso tu tem que batalhar muito. E aí a gente volta para lá onde tudo começou, né? No kart, nos campeonatos regionais. E ali você tem que entender muito bem a sua conexão com a marca. Assim, ninguém consome mais conteúdo com cara de publi. Então, Sim, isso tem sido. Então, esse é o desafio ali. Você tem que inserir a marca na sua rotina. Então, quando um piloto está ali, né, de repente com um uniforme,
ou com uma loja que produziu, por exemplo, um equipamento interessante para ele tem que trazer aquilo para a rotina dele, ele tem que fazer um vídeo tanto criativo, né, sei lá, de unboxing, mas também um vídeo que traga aquilo para a rotina, sabe? Que não fique com cara de propaganda. Então, o grande desafio é esse, a gente trazer as marcas, né, para produção de conteúdo, inserindo na rotina, mostrando como aquilo pode agregar valor também para quem está em casa. Então, se de repente é uma marca de energético, de suplemento, ele tem que mostrar, né, como aquilo mudou a vida dele, como ajuda na rotina dele, na organização de uma corrida, ou de repente no preparo, ou depois, e explorar essa marca não só no ambiente do autódromo, né? Ele tem que explorar durante todo o dia, durante a rotina dele. A gente fala muito do pré e do pós-corrida também. Exatamente, né? Você produzir conteúdo para uma marca, tá ali com uma marca parceira, não é você levar ela só para o final de semana. Você tem que carregar ela antes e depois. Então você tem que olhar para tudo isso e pensar, pô, onde eu posso entregar, né, valor para os fãs, conectando essa marca com o meu dia a dia, sabe? Então a gente tem que levar um pouco disso, né? Trazer, sei lá, pô, galera, esse suplemento me ajudou a virar minha rotina muito mais. Eu me sinto muito mais disposto, né, durante meu dia a dia de treino, de rotina, depois que eu comecei a tomar esse suplemento e tal. E aí você vai trazendo isso para tua rotina, sabe? Isso em forma de conteúdo, mas você pode fazer muitas coisas. Tu pode palestrar dentro da empresa para os colaboradores internos, tu pode trazer os fãs para, de repente, dar uma volta rápida junto com a empresa que patrocina o carro e tá lá. Tu pode gerar experiências memoráveis, sabe? Eu falo que o automobilismo, para quem gosta de história, aquilo ali é um celeiro de oportunidade. É onde tem as melhores histórias, é onde emociona, tu tem desafio, tu tem medo, tu tem choro, tu tem superação, você tem alegria, você tem conquista, você tem tudo. Então você tem tudo que marca, que geram memórias inesquecíveis ali. Então é um celeiro para as marcas aproveitarem essas histórias que são muito boas, que se conectam com outras pessoas, para gerar mais conteúdo, para gerar conexão. Ali é onde estão as oportunidades, sabe? E a categoria, né, que vem navegando por isso muito bem é a Fórmula 1, né? A Fórmula 1, ela estava meio esquecida, assim, né? Ela estava com um público muito mais velho e que não estava se renovando, né, ao longo dos anos. E aí eles começaram a traçar uma estratégia para conseguir trazer os fãs para perto. E aí começou a onda, né, do Drive to Survive, a série que eles lançaram junto com a Netflix, né? E aí vieram vindo outras séries também de automobilismo. Hoje em dia tem série da NASCAR, tem série da F1 Academy. Por quê? Porque mostra quem está por trás do capacete, né? Mostrar o bastidor também. Exatamente, as pessoas se conectam com pessoas. Quando tu tá ali, tu entra no carro, os fãs vêm 2 minutos de tela, você fora do carro. Assim, eles não sabem quem tá por trás do capacete, o que esse piloto gosta, o que não gosta, o que ele acredita. Então, quando tu pega tudo isso e transforma numa história e mostra quem tá ali por trás disso, a vida dessas pessoas, as dificuldades, as conquistas, tudo ganha muito valor. E aí a Fórmula 1 começou a renovar sua base de fãs assim, né, trazendo a série que mostra os bastidores, né, do que está acontecendo, e a gente viu que isso foi se replicando no automobilismo, e não só no streaming, né, mas também nas redes sociais, né. O que a gente faz no trabalho de social media hoje, nos autódromos, é trazer isso, é trazer bastidor, é trazer mais do que aquele piloto é, o que ele representa além dos resultados na pista, né? Quem está no sofá de casa morre de curiosidade de saber o que acontece ali no autódromo quando um piloto bate no outro, um momento de reclamação, ou um momento de atrito ou de comemoração junto com a equipe. Quem está no sofá quer saber de tudo isso, de todos os detalhes. E o nosso trabalho é mostrar isso, é captar essas histórias, né, e mostrar quem está ali por trás do capacete para que as pessoas se conectem mais com tudo isso. Eu tenho sentido que hoje os vídeos eles estão sendo muito iguais, né, dentro dos autódromos, né? Por exemplo, a gente fala sempre, é muito take de pista, muita corrida, muita coisa que é legal. Eu quando eu entrei no autódromo, eu adorava fazer isso também. Mas eu tenho visto que os vídeos que enganjam mais são os vídeos de bastidor. É o vídeo que mostra, às vezes, não tanto o piloto, mas mostra o mecânico, o tempo que... Porque normalmente as pessoas não sabem, mas os mecânicos, às vezes, viram noites dentro do autódromo para poder trocar um motor, para poder trocar um carro que bateu. Então, assim, quando a gente mostra isso, essa parte do bastidor, dentro de um vídeo, e às vezes um vídeo de patrocinador, não um vídeo só do piloto em si, né? O patrocinador traz o bastidor da corrida e mostra tudo o que está acontecendo, traz aquela emoção. Cara, esse vídeo engaja de uma maneira porque as pessoas realmente querem ver isso, elas querem ver
elas não conseguem, às vezes, estar lá dentro do autódromo, né? Então elas querem enxergar o que acontece de verdade, não só o cara correndo em si, né? Eu tava tendo uma conversa com ela, com o Odair, esse fim de semana, é o piloto que a gente grava lá na Blau, e ele falou, cara, as pessoas gostam de ver bastidor, eu tô aqui com um capacete, eu tô correndo, as pessoas gostam de ver isso aqui. E a gente realmente começou a fazer isso, as coisas, sabe, os vídeos foram ficando com um pouco mais de engajamento, e assim, os caras curtem isso de verdade, né? Até os próprios pilotos também, né? Eles sentem que precisam mostrar mais disso, né? E quando a gente que tá lá dentro já gravando, a gente vê que aquilo ali é o que você falou, é um celeiro de histórias absurdo, né? Então, assim, e as pessoas não têm mínima noção do que está acontecendo, né? A gente está acostumado a ligar a televisão, tem a corrida, acaba a corrida, o cara ganhou, subiu no pódio, maneirão, e fé. Só que não é assim, né? A gente entende que ali dentro acontece um fim de semana inteiro, né? Cansativo, um fim de semana absurdo, com milhões de coisas acontecendo. Às vezes você vê uma equipe que o cara não chegou nem no top 10, mas o esforço que foi pro cara conseguir colocar o carro na pista, andar, aquilo é uma história de emoção absurda, assim, e que não foi muitas vezes contada dentro da televisão. Então a gente tenta trazer isso, né, para a parte das redes sociais, né, para o Instagram e tudo isso, contando uma história de bastidor diferente. E o patrocinador, ele tem que entender que isso aí é muito legal, ele vende muito bem. Os patrocinadores que estão usando esses bastidores, hoje eles estão surfando uma onda diferente, uma onda nova, que daqui a pouco a galera vai começar a entender isso também. Então, assim, mas o bastidor hoje tem um cenário realmente de guerra, né? Que é muito legal de contar. E quando a gente entende, quando a gente fala de patrocínio e quando a gente fala de autódromo, a gente fala também de network, né? Então, assim, mudando um pouquinho de assunto, dentro do autódromo a gente tem contato com pessoas, com marcas, com pilotos incríveis. O que tanto de network a gente consegue gerar dentro do autódromo quando você traz uma marca para patrocinar um carro? Nossa, são inúmeras possibilidades, né? Muita gente já sempre disse isso para mim, que o automobilismo é um ambiente de negócios, né? Só que quem está ali dentro precisa entender isso. Quando você entende, né, esse mecanismo, o jogo vira, né? As marcas veem que tem outras marcas, um fornecedor de repente que tu pode pegar ali e ter uma condição melhor para oferecer um produto mais barato, ou uma empresa de tecnologia que vai conseguir agregar e melhorar o teu produto. Então, ali, o ambiente do autódromo é uma junção, é uma reunião de empresários. Ali tem quem decide, sabe? Quem bota o dinheiro na mesa e quem toma a decisão. Quem tá ali no box, quem tá ali nos camarotes, é que tem esse poder de decisão. Então, ali é o melhor lugar que tu pode encontrar um empresário, um patrocinador. Se você é um piloto e tá atrás também, correndo atrás de patrocínio, você tem que estar ali. É ali que estão as grandes marcas e as marcas precisam entender esse valor em se conectar, né? Em estar aberto a conhecer o outro, né? Então, tu tem ali, né, marcas de diferentes segmentos que podem se complementar, tanto em tecnologia, quanto em mão de obra, fornecimento, quanto a gente tem também ali os pilotos, né? A gente tem os pilotos, as equipes, que tudo vai gerando valor, né? Um ecossistema de valor. A gente vê muitas empresas, né, hoje em dia, coworkings, né, que reúnem várias startups e ali tem todo um ambiente feito para isso, né, que é para gerar negócio, e o autódromo nada mais é que isso, é um ambiente Sim. feito para gerar negócio, né? Então hoje eu enxergo o autódromo como um ambiente desse, né? Em São Paulo a gente tem lá o Clube Itaú, né, que reúne várias startups e empresas. Hoje eu vejo o autódromo como um ambiente desse, né? É um ambiente que tem os tomadores de decisão ali que estão dispostos e vão ali para isso. Eles vão ali para fechar negócio. Eles vão ali para conhecer outras marcas, né? Sim, os camarotes, né, do próprio paddock tá lotado disso, né? Exatamente. Então, as próprias empresas, elas já levam os seus melhores clientes, né, os seus tomadores de decisão, às vezes fechar o negócio enquanto está ali no momento de emoção. Então a gente tem ativação de tudo quanto é tipo de maneira, né? Inclusive você vender dentro do autódromo é uma excelente ideia, né? A gente patrocina não, a gente grava, né, alguns pilotos, né? Eu tenho como exemplo o Kayan da MG Cup, que é patrocinado pela Aiva, e eu já gravei várias situações em que a Aiva levava seus clientes para poder andar conhecendo o carro e às vezes eu botava um fone da própria Aiva também, Uhum. tudo aquilo que funcionava de uma maneira incrível, né? Então, assim, são ativações bem legais, bem diferentes, Sim. que o patrocinador consegue Cria trazer. experiência, né? Cria experiência, é isso que eu Que, queria que falar também.
que a gente leva do automobilismo é que quando a gente está nesse ambiente de emoção, de adrenalina, de velocidade, tudo isso marca na memória porque são experiências inesquecíveis, né? Então, quando a marca tá ali, o que ela pode proporcionar é isso, é experiência para o fã, é experiência de estar ali no box, é experiência de dar uma volta rápida, de conhecer um piloto que o cliente é fã de repente, sabe? Então, é marcar a história, a vida dessa pessoa com essas experiências, né? Eu acho que o que a gente mais tem ali é literalmente marketing de experiência no automobilismo. E é o marketing de experiência que cria memória, que emociona, é o que ele vai lembrar pelo resto da vida. Muitas vezes, talvez ele não lembre de um brinde que ele recebeu na visitação, talvez depois de um tempo ele já nem sirva mais, sabe? Já tenha passado para frente. Mas uma memória é o que fica, a pessoa não esquece, né? É o que emociona. E é o que gera conexão e engajamento. A pessoa cria um carinho pela marca por ela ter proporcionado essa experiência, esse momento inesquecível para ela, né? Então, isso é um pouco do que as marcas podem fazer dentro do automobilismo, né? O que você falou de criar experiência, né? É um fator muito, muito legal, que a gente fala muito da história, né? Então, assim, quando a gente consegue contar dentro de um vídeo, dentro de uma história de verdade, um momento de emoção, algo que marque realmente a vida daquela pessoa, né? Quando ela for assistir um vídeo, ela não vai assistir um vídeo de corrida, ela vai assistir um vídeo de uma equipe que lutou para conseguir colocar o carro na pista, e às vezes essa equipe foi terceiro lugar, não foi nem o campeão, mas aquele vídeo foi tão marcante, e aquela marca que estava ali aparecendo no carro foi tão, sabe, trouxe algo tão interessante que aquela história vai ficar guardada na cabeça dela. Então, assim, as pessoas ainda não entendem que realmente a experiência é o que faz a conexão girar, né? Assim, é muito importante e falta muito isso hoje, né? A gente vê equipes, a gente vê marcas investindo, a gente vê marcas investindo milhões e não tendo uma experiência, sabe, de fato com o valor do que ela investiu, né? Então, assim, isso realmente falta dentro do automobilismo. A gente precisa fazer as marcas acordarem, os pilotos acordarem e as pessoas que estão por trás também do marketing acordarem para isso, né? Eu acho que falta de verdade essa experiência dentro do automobilismo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa ainda que pode ser explorada, né? E em categorias menores, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar, pensa que quando uma marca ela acompanha um piloto desde o começo, por exemplo, desde o kart até chegar em grandes categorias, como a Stock Car, olha o valor que ela tem, olha todos esses anos, sabe, que ela está acompanhando o piloto. E quanto tempo tu tem para investir ali, né, em experiência e ganhando mais bagagem, mais clientes, mais conexão, né? Eu acho que o que é mais incrível, né, o que me encanta muito no automobilismo é que cada etapa é uma história. A gente não sabe o que a gente vai esperar. A gente sabe o ambiente mais ou menos como tá, mas a gente não sabe o que esperar no próximo final de semana, né? Então a gente vai sentindo ali a história que vai ser contada, a gente vai sentindo ali o que a gente pode fazer de diferente a cada etapa, né? Não só em formato de conteúdo, mas a história é diferente. É uma nova coisa para contar, são outros personagens que estão ali. Então, tudo é diferente, sabe? Então, acho que quando a gente pega, né, e sabe lidar com essa narrativa, né, com essa imprevisibilidade, tudo muda, né? As marcas também precisam lidar com isso. E aí você ir inovando, né, tanto nos formatos quanto nas formas de ativação, tudo isso agrega valor, né, pro teu piloto, pro teu patrocínio, né? Então a gente vai gerando inúmeras oportunidades, né? Um ambiente muito rico que a gente tem ali. A gente está falando muito do fim de semana de corrida, né? Sim. Mas e quando a gente sai do fim de semana de corrida e traz para a vida do piloto, para a vida da marca que está patrocinando o piloto, né? O que de diferente que o piloto pode fazer de fato? A gente falou até do cara que tem um patrocínio de suplemento e tal, tudo bem. Mas o que o cara pode fazer enquanto ele não está no autódromo que gere valor para as marcas que patrocinam ele, que gere valor para a imagem dele, né? A gente está tratando ele como um social seller. O que o piloto pode fazer de verdade no momento sem corrida, sem autódromo, que possa gerar valor sobre ele de verdade? Eu entendo muito como lifestyle, né? Hoje a gente tem uma cultura muito forte, né, de influenciadores que trabalham lifestyle e, querendo ou não, o piloto acaba se tornando um pouco isso, né? Então ele vai inserindo a marca ali no estilo de vida dele mesmo, sabe? Então, no momento ali com a família, com os amigos, sabe? Eu vejo muito como tu humanizar, você tem que humanizar a marca, né? Você tem que humanizar
aquela rotina, né, dentro do seu dia a dia. Então tu vai mostrar tu, sei lá, jogando no simulador com teus amigos, competindo e a marca do simulador tá lá, sabe? Eu acho que tu tem que pensar em diferentes formatos que não pareçam propaganda, né, e tragam aquilo para a pessoa ver, né, para o fã ver que realmente está inserido na sua rotina, que aquilo não é um publi só e que você não tem relação nenhuma com a marca, sabe? Então o que eu vejo, sempre quando eu acho uma coisa muito legal, é quando as pessoas conseguem falar como elas solucionam problemas junto com aquelas marcas, né? Isso, problemas do dia a dia, problemas com a família, ou com a rotina, ou para organizar a viagem, É uma né? publi que não parece publi. Né? Exatamente, é uma publi que não parece publi. Para mim, esse é o diferencial, né? Quando um piloto vai levar uma marca ali pro dia a dia, né? É você trazer isso de diferente. E você ativar também em diferentes lugares, você levar essa marca, de repente, para um parque, para um circuito, para uma festa, tu vai promover ações diferentes junto com essa marca, sabe? Eu acho que além do autódromo, tu tem que aproveitar essas ativações em ambientes diferentes, né? Então tu vai levando isso aí pro teu costume. Se tu é uma pessoa baladeira, vai promover uma festa, tu vai botar lá, sei lá, o Engov, né, na tua festa, e tu é patrocinado pelo Engov, tu vai falar sobre isso. Assim, acho que tudo depende muito do lifestyle do piloto, né? E de como ele vai inserir aquilo de uma forma natural e humanizada. Você falou uma palavra perfeita, né? Que é natural, né? Foge da linha daqueles influenciadores que mostram a vida dele inteira no Instagram, desde o momento que acordou até a hora que vai dormir. Não é isso que a gente está falando que o piloto tem que fazer. Mas em alguns momentos ele tem que inserir realmente um pouco do lifestyle dele para o público dele poder, entre aspas, comprar isso, né? Comprar o que ele faz, as coisas que ele. É óbvio que você tem a sua vida em off, e a gente tem conversado muito sobre isso também, né? O tanto que o digital às vezes faz mal ao ser humano, né? Ele passa o tempo todo ligado naquela tela. E realmente, você não tem que mostrar 24 horas do teu dia. Mais um pouquinho você tem que fazer, né? Trazer isso. Até porque, eu falo isso muito porque para o piloto é mais complicado ainda. O cara que já é um influenciador, ele está acostumado a mostrar a vida dele, fazer isso. O piloto gosta de dirigir, sentar no carro e dirigir. Mas ele tem que entender que um pouco do lifestyle dele tem que ser mostrado no Instagram. Sim, as pessoas se conectam com valores, com ideias, com um propósito. Então, quando tu demonstra a tua personalidade ali, coloca um pouco do que tu defende, do que tu acredita, as pessoas vão se conectando com isso. Quem não se conecta com você, obviamente, vai sair ir por outro caminho, e tá tudo bem, né? Você vai trazendo as pessoas que estão alinhadas, né, com o teu propósito, com as coisas que você acredita, e isso é legal, né? Então, você trazer um pouco, né, do seu dia a dia é uma forma também de mostrar, o que tu faz? Tu é uma pessoa religiosa, tu é uma pessoa que carrega fé não só dentro do carro, mas também fora dela. Tu é uma pessoa que é mais descontraída, gosta sempre de sair, ou tu é uma pessoa mais caseira. Você vai trazendo tudo isso e as pessoas vão se conectando com isso, né? Com o que você acredita mesmo em questão de valores, de princípios, e é isso que vai gerando uma conexão verdadeira, né? Ninguém se conecta com alguém sem conhecer essa pessoa, né? Então, quando a gente fala atrás do capacete, é isso, você se despir do macacão ali, da luva, de tudo dessa armadura, né, que os pilotos colocam, porque quando tu tá no autódromo, você tem que vestir, né, isso, você tem que estar ali, estar concentrado e estar focado, e mostrar que é forte, inabalável, que tá pronto para disputa. E, na verdade, as pessoas também se conectam com os momentos de vulnerabilidade dos pilotos, né? Quando eles estão vulneráveis, sem macacão, quando estão tristes, decepcionados porque cometeram algum erro, porque de repente teve algum problema no pit ou com a equipe, as pessoas se conectam com isso, com as pessoas que são resilientes, que não desistem depois de um obstáculo, sei lá, mesmo depois de ficar um ano fora da categoria, conseguem voltar. Então as pessoas se conectam com essas histórias de superação, com histórias reais, né? Histórias reais, com histórias reais, não é à toa que todo mundo acompanha novela, acompanha BBB. A gente gosta de história, a gente gosta de pessoas. Falou do BBB, né? Até sorriu. E o negócio é trazer isso para o automobilismo, né? Trazer um pouco dessa novela, desse reality show, trazer isso para as redes sociais, né? E trazer isso para o dia a dia do piloto e dar essa proximidade, né? Com quem está no sofá de casa. No final de tudo, por mais dos carros irados, por mais do autódromo legal, gente gosta de ver gente, né? É isso. Pessoa gosta de ver pessoa, né? Então a gente... E ver pessoa na íntegra, não aquelas pessoas que são... Que não demonstram ser quem são, né? São pessoas de verdade, né? São pessoas que se irritam, são pessoas que, se emocionam, que se alegam. Acontece, mas assim, as pessoas gostam de ver isso. São pessoas
pessoas de verdade. Gosta de ver o rádio, né? A gente tem um cliente nosso que é o Fábio da Elcom, Sim. nosso parceiro Fábio, um abraço. E a Elcom, ela faz uma tecnologia que ela coloca o áudio dentro da GoPro na câmera. Então hoje, cara, isso é muito legal. Quer mais reality show que isso? Você Cara, não dentro a do gente carro com o consegue piloto? ver o vídeo e acontece, né? Normalmente o cara quando ganha, ele faz. Ele vai soltar um xingamento, ele vai falar uma coisa legal, o cara venci, pô, pi, pi. Então, assim, cara, isso é emoção de verdade, né? Isso é conseguir trazer na íntegra o que o cara tava sentindo, não quando ele foi sair do carro para dar uma entrevista, mas foi na hora que ele passou na bandeirada. Então, assim, cara, Sim. olha que legal a gente conseguir ver o áudio, o vídeo de uma câmera dentro do carro, no momento, o ápice da emoção do Sim, cara. e a transmissão está começando a trabalhar mais isso, Sim. né? E o que é muito legal, porque a pessoa se sente realmente imersa, né, dentro desse ambiente. Ela tá ali dentro do carro sem estar. Isso aqui é E incrível. algumas categorias já entenderam isso muito bem, né? Por exemplo, quando você olha na NASCAR, a GoPro da NASCAR tem os patrocínios que são vendidos somente para a câmera que aparece na GoPro. Então, assim, às vezes um patrocinador do carro não tá no carro, mas tá dentro do carro, Sim. aparecendo somente na câmera da onboard. Então, olha, cara, olha que nível de ativação que a gente tem dentro do autódromo, dentro do carro, dentro da corrida, né? São coisas absurdas, né? E a gente, falando um pouquinho de emoção, eu não tenho como não falar da Projetax, da veia que ela começou, né? Que é a Projetax Automobilismo, a Projetax que trabalha com pilotos que de verdade trazem algo diferente, né? E quando a gente coloca uma marca patrocinando, por exemplo, o Douglas Matos, que é o primeiro e único piloto no mundo com paralisia cerebral a pilotar um carro sem adaptação, ao Matheus, que é um piloto cadeirante, ao André Bragantini, que é um piloto com síndrome de Tourette, e além de tudo é um piloto vencedor, que ganha corrida, que ganha campeonatos, tem o Jimmy, que é um piloto com autismo. Aí a gente está falando de outra coisa, né? A gente não está falando mais só de ativação da marca, a gente está falando do que você é especialista com a ESG, né? O que uma marca traz quando ela vai patrocinar um cara nesse tipo, nesse style, que já é um vencedor natural da vida, né? O que a marca traz quando patrocina um cara desse? Ali ela está falando muito mais do que de marketing ou de automobilismo, né? Ali ela está querendo integrar, né, o seu patrocínio com as estratégias ESG. Hoje a gente vê muitas empresas, né, elas têm critérios de seleção para direcionar o seu patrocínio por leis de incentivo, né? Cada empresa tem alguns pilares, né, que eles definem para isso. E muitas vezes eles estão ligados a esse aspecto ESG, né, que é de gerar impacto social. Então as marcas começaram a ver, né, essa possibilidade de gerar impacto social através do esporte, através do patrocínio, né? E a Projetax é um exemplo disso, né? Eu conheci esse time incrível, né, na internet ainda, buscando, né, muito por ações, né, que realmente fizessem a diferença no automobilismo, e ali a gente tem coisas inéditas, né, que a gente não vê. Pô, o Jimmy foi o primeiro piloto federado autista, primeiro e único, né, kartista no Brasil. Olha que história, olha que potencial de piloto você tem na sua mão para trabalhar ali. E ali a gente vê diferentes marcas, né, a gente tem a empresa de motor que apoia, a gente tem clínicas terapêuticas que apoiam, que super conversa, né, com o público autista, que também lida, né, com terapias diariamente no cotidiano. Então a gente vê diferentes empresas que encontram ali uma oportunidade, né? A gente também teve com o Douglas, né, as academias, com o Matheus também, que mostram, pô, o cadeirante também treina, tá? Ele treina muito para conseguir estar no kart, conseguir pilotar. Então a gente tem ali também uma quebra, né, de expectativas. E é justamente mostrar aquele momento pré-corrida, né? Exatamente. São patrocínios que chegam às vezes nem para mostrar tanto na corrida. São para mostrar mais pré-corrida do que isso é muito legal, a corrida, né, exatamente em si, né? Então ele está ali para quebrar as expectativas, para mostrar que é possível, para mostrar aquele alinhamento de valores, né, que eles têm e essa vontade de gerar impacto social mesmo, de valorizar, né, a diversidade e a inclusão, né, no esporte. Então hoje a gente vê as marcas que apoiam os pilotos da Projetax fazendo isso, né, e também trazendo essa diversidade, né, de crianças e de repente adolescentes que acompanham esses pilotos e veem eles como exemplos. Então a gente tem crianças autistas ou com deficiência que veem os nossos pilotos como exemplo de superação e eles veem esses pilotos como referência. Cara, isso é muito legal. Eu vejo muito assim, quando eu tô no autódromo e eu vejo uma criança, né,
chegando no Douglas, por exemplo, no André Bragantini, eles veem esses caras como heróis, né? Parece que eles estão com aquele macacão e aquilo ali é uma armadura de verdade, é um manto do Superman. Por exemplo, a gente vê muito mães de crianças com paralisia, de crianças Sim. autistas, que chegam para eles e falam assim, cara, você é o exemplo do meu filho, é o exemplo que eu quero para o meu filho. Então, a gente está falando aqui de histórias reais, histórias que emocionam, e pensa, cara, de uma marca que consegue patrocinar isso e contar essa história dentro da marca. Não para vender, não para isso, mas para mostrar que realmente, cara, isso ali pode mudar a vida das pessoas. Cara, isso é absurdo, né? A gente fala de histórias, né? Não existe mais storytelling do que isso, né? Uma história real de verdade, né? Quando eu já passei por inúmeros exemplos assim com eles de estar gravando, Uhum. de ver alguma situação assim que, pô, de fato sai todo mundo emocionado de lá, né? A gente também tem hoje grandes marcas que patrocinam, Uhum. né, esses caras, tem a Frum, a gente tem a Axalta, que patrocina o Douglas, fora outras Sim, marcas, a né? Moving Jet Moving Jet, também, que é uma marca que Teutec, trabalha a acessibilidade, né? a Então, se tu vê. Combitrans, são marcas imensas assim que Sim. patrocinam esses pilotos e conseguem contar um pouco dessa história. Mas assim, em questão de marcas novas que querem chegar e contar uma história diferente dentro do autódromo, né? Tanto com os pilotos da Projetax quanto com outros pilotos em si. Hoje, o que essas marcas precisam fazer, né? Elas não precisam patrocinar somente com verba direta, né? A gente consegue fazer com verba incentivada. O que é a verba incentivada de verdade para uma marca patrocinar um piloto? Sim, então a gente tem empresas, qualquer empresa que está no lucro real, né, ela consegue destinar parte do seu imposto de renda através da lei de incentivo para projetos que já são pré-aprovados, né, pelo governo. Então a gente consegue, pô, a empresa consegue patrocinar sem tirar dinheiro do bolso, Cara, sabe? isso é absurdo, né? Isso aí é. Você conseguir colocar a tua marca numa história real, num patrocínio dentro de um autódromo e sem tirar dinheiro de verdade, Já tirando pensou? dinheiro de imposto, né, Pois cara? é, isso aí é uma iniciativa que fomenta muito, né, o desenvolvimento tanto da cultura quanto do esporte no nosso país. É uma iniciativa muito importante, né, a lei de incentivo ao esporte, a lei Rouanet. E hoje a gente também tem essas formas, né, de arrecadar recursos por aqui, né. Então, se tu é uma empresa nova, tu tá pensando em constituir uma empresa nova, já pensa nisso. De repente não é melhor ir pro modelo do lucro real e de repente já definir que eu vou fazer isso, que eu vou gerar impacto social dessa forma, né? Eu acho que quando você está criando uma marca, uma empresa, tu pode pensar isso do zero, tu já pode traçar isso aí desde o início, né? Tu vai traçar os seus valores, tu vai traçar o que você acredita e o ambiente que você quer estar para gerar negócio, né? Como a gente já falou, o automobilismo é um ambiente de gerar negócio, né? Você tá ali. Então, se tu tá criando uma marca nova, ou se tu já tá, né, nesse lucro real, não pensa que tu precisa ser uma marca milionária para estar ali no automobilismo. Não. A gente, dentro do automobilismo, quem já conhece, né, o patrocínio ali dentro, a gente sabe que a gente tem diferentes cotas, né, de patrocínio, tem cota A, B, C, D, e aí diferentes valores de patrocínio e também diferentes formas de arrecadar recurso, né? Então, tu pode apoiar através da lei de incentivo, como a gente falou, sem tirar dinheiro do bolso, ou tu pode incentivar diretamente com recurso próprio, mas também por parceria, sabe? A gente tem muitas marcas, né, que de repente, eu não cobro o aluguel de motor para esse piloto, ou eu pago a inscrição dessa competição. Então a gente tem marcas que vão apoiando, A gente consegue conversar um pouco também, né? vão começando, né, ali no automobilismo, incentivando de forma pequena e faz a diferença. A gente Sim, sabe com total. esses pilotos que estão começando, né, que estão ali no kart ou em categorias regionais, a gente sabe que qualquer incentivo faz a diferença, né? Como a gente falou, tem marcas que oferecem toda a estrutura de academia, de treino, de personal, de suplemento para os pilotos, porque Uhum. eles precisam também, pré e Sim. pós-corrida, se preparar. Fora, academia é um exemplo, mas tem para várias Uhum. coisas que a gente Tem pode usar, né? acompanhamento psicológico Sim, também, então se tu de repente tem uma clínica, sabe, a gente sabe que o acompanhamento psicológico é uma das coisas super importantes dentro do esporte, né, do automobilismo, então tem diferentes formas de você apoiar ali, né, e cada, né, até em forma de permuta, assim, né, de começar, assim, dessa forma e depois ir ampliando, né, o seu leque de incentivo e de investimento, né, porque você tá ali no automobilismo, o patrocínio não é um gasto, ele é um investimento no seu negócio, sim. nos negócios que tá ali vai te gerar, no valor É que quando aquilo você vai te consegue gerar. fazer a ativação correta, quando você consegue
gerar de verdade o valor que é uma marca estar dentro de um evento como a Stock Car, que abrange a Turismo Nacional, a Stock Light, de um evento como a NASCAR, que tem junto a Copa Truck, que também tem junto a Copa HB20, de eventos do Paulista, eventos regionais, que tem junto a MG Cup Brasil também, que é um evento muito grande. Quando você consegue entender o que é de verdade estar num lugar desse, você consegue ativar da maneira correta, com vídeos interessantes, conteúdos criativos, que vão realmente direcionar o público para começar a entender a marca ali, eu acho que você consegue gerar um valor muito grande sobre essa marca. E aí eles vão querendo cada vez mais, né? Também que acontece muito isso, né? Às vezes a marca chega num lugar, ela entende que ela pode fazer ativações maiores, e são cotas diferentes de patrocínio, e ela consegue ir gerando cada vez mais valor. Ah, ela está pagando mais, mas ela está gerando muito mais também, tanto social quanto também financeiro, né? Sim, exatamente. As marcas podem ver que ali tem espaço para tudo, né? Como a gente falou muito do ESG, tu tem espaço para trabalhar o impacto ambiental ali. A gente tem a Luarte, que é uma das marcas que é fornecedora da Stock Car, mas também que trabalha muito bem ali em forma de conteúdo, né? A questão da educação ambiental e do descarte correto, né? Do look, que é o óleo lubrificante utilizado e contaminado. Então, você trabalhar, você tá ali nesse ambiente, né? E você trabalhar a conscientização dos fãs, do público, você tem também institutos, né, que patrocinam a parte social, né, que fazem doações, sorteios, diferentes formas de arrecadar, né, recursos para esses institutos que fazem um trabalho social, a gente também tem ali. A gente tem, cara, um mar de oportunidades, né, como a gente falou. Então, é muito sobre entender qual que é o seu valor, qual que é o seu propósito, a narrativa que você vai levar no final de semana, e antes e depois dele também, né, tudo que você pode entregar. Então, se você é uma marca, está pensando em entrar no automobilismo, pode entrar devagarinho, pode entrar aos poucos, mas a gente sabe que no final tu vai se encantar e vai querer cada vez mais investir ali, porque a gente tem retorno, né? O automobilismo a gente tem lá o retorno sobre investimento, né? Não é um cheque sem fundo, né? A gente faz a conta ali do que tu tá dando de retorno, o que tá retornando, você tá ali, né? Então a gente tem diferentes formas de mensurar isso, né? Tanto em valor de marca, quanto em negócios mesmo feitos ou fechados dentro do automobilismo. O legal desse papo é porque, assim, a gente hoje vê a agência, né, falando um pouco aqui do nosso lado, a agência Projetax como uma agência que entende de verdade o patrocinador, né? A gente tenta criar conteúdos para o automobilismo, mas que não sejam só conteúdos, entre aspas, normais que a gente vê. Conteúdos que realmente vão fazer alguma ativação diferente para o patrocinador, que vão trazer algo, um insight diferente para o cara que está assistindo. Então, assim, a gente tenta se colocar e a gente vai se especializando cada vez mais para se colocar como uma agência que entende de verdade os dois lados, né? O que o piloto precisa ter para mostrar que ele precisa de um patrocínio legal, que ele pode ser o cara que a sua marca está precisando, quanto também para o lado da marca, que ela precisa saber o que precisa gerar dentro de um autódromo, dentro de um evento que seja, né? Falando especificamente do automobilismo, né? Então, assim, quando a gente consegue unir o piloto que sabe o que vai entregar com a marca que sabe o que precisa receber e entregar para os seus clientes em si, a gente tem um casamento perfeito, né? Hoje são poucas marcas e pilotos que fazem esse casamento perfeito, né? Então a gente consegue ter então um mercado muito grande para trabalhar, para entender que a gente precisa gerar melhor essa conexão entre piloto e marca. Sim. E cliente e fã. Então, assim, quando a gente consegue enxergar isso, né, a gente vê pela gente uma agência com um toque um pouco diferente, né? Com certeza. Você que chegou aqui, viu um pouco da casa ainda bagunçada, a gente organizando tudo para criar de fato uma agência, bem antes da gente ser uma agência de marketing de verdade, qual é a visão que você tem hoje da Projetax, da agência em si, dentro do automobilismo? Isso é uma pergunta que eu queria te fazer que eu nunca te fiz nem no off. Então, assim, eu gostaria de ver realmente uma visão diferente que você tem. Hoje eu vejo a Projetax primeiro, né, ainda antes de agência, né, como um projeto inovador, com coragem, teve coragem para desafiar o que já estava ali e de fazer diferente, que tinha ambição, né? Eu vejo muito uma empresa ambiciosa e criativa, né? Começando pela Projetax, quando eu, né, conheci vocês, eu me encantei pelo propósito dali do
do projeto, né? Para quem não sabe, eu conheci a Projetax na internet, fiz um vídeo sobre o projeto e tal, e contando, porque eu acreditava nisso, né? E eu acredito que quando a gente conta essas histórias, né, e conta e fala sobre esses projetos, isso vai instigando outras empresas a gerarem esse impacto e fazerem projetos que sigam nessa linha, sabe? Então, eu acredito que eu vejo a Projetax primeiro como um projeto inovador, de muita coragem, que veio para romper barreiras, né, e fomentar algo muito importante no automobilismo, que é a diversidade e inclusão, e depois como um processo meio natural que veio nascendo, né, a agência, da gente ver de como o marketing é importante para fazer tudo isso acontecer, né, então foi uma demanda que foi chegando, né, de marketing, e a casa foi se organizando e foi crescendo até chegar na agência, e hoje eu vejo a agência como um espaço de criatividade, assim, eu vejo como um espaço onde a gente tem pessoas muito bem preparadas, trabalhando nos bastidores, e sempre pensando no que a gente pode entregar de diferente, então eu enxergo a agência como um potencial de entregar um valor muito grande para os pilotos e para essa marca, porque aqui a gente tem gente criativa, a gente tem gente ambiciosa, parceira, que está preparada para o que der e vier. A gente vai fazer acontecer, a gente pode não saber, mas a gente vai aprender a fazer e vai fazer acontecer, sabe? Então eu vejo um time que preza pela excelência, preza por um bom relacionamento, preza em contar boas histórias, em histórias humanas, né, histórias que toquem, que gerem conexão, mas um time muito bem preparado, que sabe o que está fazendo e que está pronto para desbravar aí, né, não só o automobilismo, mas também outros setores. Eu acho que trazer esse background, né, de diferentes setores é importante também para a agência. Acho que a gente aprende muito, né, trazendo essa bagagem, atendendo empresas de diferentes tamanhos e de diferentes setores, porque a gente consegue entender a demanda de cada um e tudo isso vai agregando, né, no nosso currículo, no nosso dia a dia, né. Então eu acho que hoje, se a gente for parar para pensar, né, quando a agência nasceu, quando a Projetax nasceu, né, tem 2 anos, assim, já conquistou muito espaço. Bastante. E eu digo assim, eu sempre fui apaixonada por automobilismo, já faz um tempo, talvez já faça uns 10 anos que eu acompanho automobilismo, assim, e para você entrar no automobilismo é muito difícil. É muito difícil para você conseguir ganhar espaço ali dentro, porque o automobilismo é um ambiente que tem muito de família, é um ambiente fechado, e cara, o que eu vejo que a agência conseguiu conquistar em um tempo tão curto, né, foi algo muito grande, assim, e eu vejo muita ambição de continuar crescendo e continuar entregando valor e fazendo coisas diferentes, porque tem espaço para isso, né, então assim que eu vejo. Cara, eu acho que é justamente isso, né? A agência nasceu, e é uma coisa legal de falar, porque a gente já produzia, quando a gente começou a entrar dentro do automobilismo, a gente produzia conteúdos legais, a gente produzia vídeos, cinematográficos, a gente produzia histórias legais, mas a gente ainda entendia que faltava uma conexão do patrocinador com o cara que está ali. Faltava uma conexão do patrocinador com a história que está sendo contada, faltava uma conexão da categoria, faltava uma conexão do piloto ou do patrocinador com aquela história que estava acontecendo de verdade ali. Então a gente foi entendendo, né? Quem começou isso foi eu e o Felipe, a gente foi começando a buscar conhecimento para saber, cara, onde eu posso conectar o patrocinador na história de um cara que tem paralisia cerebral, que começou a andar com 14 anos, e esse cara, tá correndo agora num carro sem adaptação. Como eu posso conectar um patrocinador a essa história e não ser uma coisa forçada, né? Seja de fato um storytelling que emociona, que conta uma história, que traz valor para a marca. Então, quando a gente começou a entender que a gente podia circular por essa história, mostrando algo humanizado, mostrando algo que fosse de verdade um insight que mudaria a vida das pessoas, a gente começou a entender que a gente poderia ter um negócio ali, né? A gente poderia ter Hoje a gente tem um plano de entrega para patrocinador, né? Então a gente... é muito legal, né? A gente desenha o que a gente vai entregar para cada patrocinador. Então a gente tem ali inúmeras possibilidades, não só de conteúdo durante um final de semana, né, ou de uma história, mas também de dar palestra, de fazer uma visita na fábrica, de sortear credencial. Enfim, a gente devolve muita coisa, né? A gente sempre entrega fotos e vídeos que a gente produz nos autódromos para os patrocinadores, para que eles possam utilizar isso depois dentro da empresa também. Então, a gente tem plano de entrega para patrocinador, a gente tem grupo com os patrocinadores para a gente
E a gente está sempre conversando e propondo reunião para realmente entender, olha, tu tem algum objetivo que tu queira trabalhar esse mês da tua empresa? Tu tem, sei lá, alguma oferta, algum produto novo que está sendo lançado? Algum valor que tu queira trabalhar, algum evento específico? A gente pode ajudar a promover isso, né? Tanto com o piloto quanto com a nossa experiência de marketing, né, e de bagagem ali. Então a gente tem esse diálogo constante, né, com o patrocinador, para a gente sempre entrar num denominador comum das entregas, né, do que a gente pode entregar de diferente. E eu acho que isso agregou muito, né, para a gente, porque normalmente, né, a gente vê as marcas trabalhando muito só o conteúdo ali no final de semana, uma ativação no carro, né, coisas mais cotidianas, mas quando a gente olha para pensar em tudo que a gente pode entregar antes e depois, né, integrar o piloto, a equipe no dia a dia da empresa, Fazer o piloto de trazendo, verdade né? ser um vendedor da empresa. Exatamente, né? Ele tem um potencial enorme, como a gente falou, os pilotos também são influenciadores, né? Eles também podem falar, ó, galera, o novo produto tem um link personalizado para aquele piloto, um cupom de desconto, e a marca consegue ir mensurando isso pelo retorno, quantos links, quantos cupons foram utilizados, né? Quantas visualizações, E às vezes nem engajamento. tanto na venda, mas quantas histórias saíram dali Exatamente. que a marca consegue usar no seu próprio Instagram, na sua própria rede Sim, social, que né? emociona, né? Que Como a gente emociona, falou, né? histórias que emocionam. Do tipo, a Exalta que ajudou o Douglas, né, a estar ali e a realizar o sonho de pilotar, ser o primeiro piloto a pilotar um carro sem adaptações. Isso aí, que marca fez isso, Sim, sabe? sim, Então, tu com tem uma certeza. história única na sua mão, né? E pegando um exemplo da Axalta, por exemplo, a gente tem. A Axalta é uma empresa imensa, né? Com milhares de colaboradores. Por exemplo, o Douglas ele não palestra só para os clientes da Axalta, Uhum. ele palestra para os colaboradores também, né? Sim. Trazendo Os coisa à insights de avidez. superação, né? De superação, como o esporte traz isso, né? De disciplina, de foco, de engajamento, de se superar todos os E dias. como essas histórias também, quando elas são contadas, as pessoas gostam de ver. A gente vê muito do André Bragantini, Uhum. o fato dele estar sempre, é óbvio que ele está todo mês correndo, ele corre na Copa HB20, corre na Porsche, são campeonatos de ponta, e ele está sempre na ponta desses campeonatos também, e como as pessoas gostam de ver, como hoje programas de televisão chamam o André, podcast, tudo isso, porque justamente entende que ele tem uma história muito legal para contar, não só pilotar o carro. Não. Então, assim, é muito interessante isso, é muito Sim, diferente, né? quando a gente Quando você faz associa a tua ele. marca a um cara que está entendendo o que ele pode, de fato, entregar para essa marca, né? Sim, no caso do André também, a gente vê ele como uma voz ativa também, né, para falar sobre a síndrome de Tourette. E a gente vê como sempre quando a gente publica conteúdos assim, né, de conscientização ou de repente sobre algo que deu resultado para ele, os desafios que ele enfrentou na infância, como isso conecta com o público, né, e como eles se conectam com essa história e vem também uma referência do que eles podem fazer para de repente, né, melhorar essa situação, lidar melhor, né, com a Tourette ou com, de repente, algum filho que também tenha síndrome, sabe? Então a gente vê o piloto sendo voz ativa de algumas causas, né, e ajudando também outras pessoas e familiares que também convivem, né, com a mesma síndrome ou de repente que é portador de uma deficiência também similar, eles vêm como referência, se conectam ali e a gente vê um retorno também, uma troca, né, muito constante ali. Isso é muito interessante, né? Então, realmente, assim, o que eu enxergo hoje é que a gente precisa fazer melhor essa conexão entre piloto, marca, público e fã, né? Então, assim, são conexões que precisam acontecer dentro de um evento esportivo, dentro de uma corrida, e que as marcas precisam olhar cada vez mais por isso, e os pilotos, então, eles têm que estar com o olho gritando para isso, porque todo piloto precisa de patrocínio para correr. Então, assim, se você não conseguiu tirar um insight dessa conversa aqui, você não viu essa conversa, não escutou. Então, assim, eu acho que foi muito legal te receber aqui também, Vic. Fiquei muito satisfeito de ter você aqui em Petrópolis, de ter você na agência com a gente trabalhando. Isso é um excelente ganho para o time. A gente está muito feliz. É um prazer estar aqui. A gente tem mais um pouquinho de ouvir de você esse fim de semana no Circuito Imperial, né? Sim. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença. E também vai dar um tchauzinho para vocês. Mas a gente está
a gente gosta desse tipo de conteúdo, né? E se você também gosta desse tipo de conteúdo, dá o like aí, comenta, compartilha, Ajuda o social media, ajuda o se social inscreve. media aqui, se inscreve no canal. Eu vou fazer agora o meu social selling aqui. Mas é isso, time. Então, assim, se você é patrocinador, se você é piloto, você precisa entender que você tem que melhorar, ou melhor, mudar um pouco a sua entrega, porque o automobilismo está mudando. A gente aqui como agência, fazendo nosso peixe, pode te ajudar nisso, com certeza. Então, é fazer você entender que uma entrega certa, uma entrega direta, uma entrega que seja realmente o que o patrocinador, o que a marca está procurando, vai te fazer gerar muito mais patrocínios e muito mais oportunidades também dentro do autódromo, né? Muito obrigado por você que assistiu até o final aí. Vi. Obrigada, galera. Estou muito feliz de estar aqui como uma apaixonada por automobilismo, né? Sempre quando eu estou ali produzindo conteúdo, eu sempre tento resgatar o meu lado fã, né? Do tipo, ai, o que o Vitória fã gostaria de ver, né? Alguns anos atrás. Porque a gente, dentro do autódromo, a gente acaba se acostumando com a rotina, com o dia a dia, nada mais é novidade, né? Sim. Mas a verdade é que para o fã e para quem está ali fora, tudo é novidade, tudo é mágico. Então, eu sempre tento resgatar um pouco disso, né? Na hora de fazer essas entregas, né? De pensar como fã, de pensar como marca também, e sempre entender o que o piloto quer. Então, a gente falou muita coisa aqui, teve muita ideia boa, eu estou muito feliz de somar aqui no time da Projetaxi, de estar vivendo ali o automobilismo mais imerso do que tudo, né? Então, acompanhe, gente, tem muita ideia boa, muita coisa para rolar, e se você é uma marca, como a gente já falou, pense bem sobre entrar aí no automobilismo e fazer parte dessas histórias, né? Ser também protagonista dessas histórias. É isso, gente. A Vitória falou, seja protagonista dessa história. Tamo junto. Mais um conteúdo aqui da agência. E é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigada!